E aí pessoal, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje vou estar mostrando um pouco da minha evolução para vocês durante 3 meses desenhando ali. A minha intuição com esse vídeo aqui é incentivar as pessoas a desenharem mais, ser um guia assim das vezes por onde começar. Vou estar falando sobre muita coisa, vou estar falando sobre referência, sobre como você pode começar com algum caderno, tipos de materiais que vocês podem estar começando. Eu vou estar mostrando aqui os meus desenhos durante esse tempo, né? E vou estar meio que falando ali o porquê que eu fiz aquilo e tal, o porquê daquele material. Vocês vão ver que vai ter uma grande evolução aí durante os cadernos. Então espero que sirva aí de inspiração para quem está assistindo. E eu vou falar um pouco, né, o porquê que eu comecei a fazer esse desafio. Eu não vi em nenhum lugar assim, foi algo que eu quis me desafiar. Como foi o início, né? Eu percebi que eu tava desenhando bastante ali. Eu falei, pô, eu vou tentar desenhar todos os dias, no mínimo 30 minutos por dia. E vamos ver o que vai sair daí. Então, a minha ideia, simplesmente ali no começo, foi tentar desenhar todos os dias durante 30 minutos. Foi a única ideia, assim, que eu tive. Então, até que eu vi um artista que eu curto bastante os vídeos dele, assim. O legal de tá assistindo ali os vídeos dele foi o quê? Foi que teve um vídeo ali, ó, eu até marquei aqui, ó, para vocês verem aqui, 19 de outubro. E eu comecei o desafio ali 2 de outubro. Então eu vi aquele vídeo ali, me inspirou ainda mais assim a continuar. Eu vi desse artista ele falando uma coisa assim que pra mim me marcou bastante, que foi o seguinte: se você vê que nos seus desenhos tem algo que não tá legal, se cobre assim de você estudar mais aquilo, de você treinar mais aquilo para vocês conseguirem melhorar. Então, às vezes a gente tem que ser meio que sincero com a gente, com nós mesmos, assim, e tipo, pô, onde é que eu tô precisando melhorar? O que que eu preciso melhorar? E muito do que eu treinei aqui no meu começo foi anatomia, porque eu percebi que era algo que eu queria melhorar, né? Eu percebi em alguns desenhos antigos, assim, até de eu tava desenhando algumas criaturas assim, eu percebi que a minha anatomia, quando eu ia desenhar, não tava legal. Então eu falei, cara, eu preciso arrumar isso. Eu preciso dar uma melhorada nisso. E por quê, né? Eu sempre desenhei muito rosto. Eu sempre desenhei muito rosto e desenhei pouco anatomia. Então vocês vão ver que meus primeiros estudos aí foram de anatomia. Eu falei, eu preciso melhorar isso, né? Então, outra coisa, né, que foi legal também ali no começo, eu fui anotando as datas. Aquilo ali me dava, tipo, um incentivo de estar continuando todos os dias. Então, vocês podem ver que partiu de uma motivação, né? A minha motivação era melhorar a minha anatomia. E uma coisa também que eu vou falar muito nesse vídeo é para vocês o seguinte: tenham inspirações assim, tenham artistas como inspirações. Não olha um artista e você fala, caramba, aquele cara tá muito longe de mim, eu nunca vou alcançar ele. Não, tenta fazer com que ele sirva de inspiração e que vocês possam melhorar com isso. Então aqui também é uma coisa que eu fui fazendo durante esse tempo que eu percebi, para mim não enjoar de desenhar, às vezes eu desenhava coisas diferentes. E lembrando, pessoal, isso aqui foi com caneta Bic. Por que que eu desenhei bastante com caneta Bic no começo? Porque a caneta Bic não tem como você apagar, né? Então meio que eu percebi que aqui eu tava meio que me forçando a errar. Porque a gente, às vezes, quando desenha, o nosso maior problema é que a gente tem medo de errar, né? E o legal é quando a gente erra. Quando a gente erra, a gente vai aprendendo, a gente vai estudando e vai treinando e vai saindo daquela coisa de tipo, eu preciso ter algo muito perfeito e tal. Eu fui até anotando meio que como um diário aqui, ó. Eu percebi aqui que eu fui melhorando a minha linha e tal. Vocês podem ver que no começo aqui eu tava fazendo muita coisa de anatomia, fazendo alguns rostos aqui, tava fazendo algumas criaturas. Eu comecei também a treinar perspectiva. Eu percebi que que acho que 90% de um bom desenho é perspectiva. Eu vou falar isso durante o decorrer do vídeo.
Fui também fazendo aqui coisas que são simples, né? De luz e sombra e tal. Aqui já era dia 11 de outubro. Aqui para vocês verem que eu não economizei no caderno, né? Deixa eu ver aqui. Eu lembro que esse caderno eu não comecei muito ao certo, assim. Não era algo muito certinho. Como a gente vê aqui dia 11, aqui dia 12. Eu voltei para cá, treinando mais anatomia ainda. Anatomia, desenhos de observação ali, né, na mesa. Eu tava, para vocês verem, né, como eu tava treinando perspectiva, mais desenho ali de observação. Isso aqui, pessoal, é muito legal. Às vezes, quando você não, você vê que você vê que você não consegue ainda desenhar anatomia, coisa do tipo, volta para coisas básicas. Volta a fazer quadrado, volta a fazer coisa ali do seu dia a dia, a desenhar um ovo, coisa do tipo. Vocês vão ver o quanto isso vai fazer com que vocês evoluam. Desenhar formas simples no começo vai fazer com que vocês melhorem demais assim o desenho. Então, beleza, né? Fui avançando, fui treinando ali perspectiva. Treinando mais perspectiva. Perspectiva de novo. Porque eu vi realmente que eu precisava. Eu não tinha como avançar para. Eu percebi uma coisa, né? Nesses meus estudos. Que não tinha como eu avançar para anatomia sem antes ter voltado a estudar perspectiva. Então isso foi para mim foi muito claro. Eu falei, caramba, eu preciso voltar a estudar mais perspectiva. Porque senão eu não iria conseguir estudar anatomia. E aqui também foram alguns estudos, ó. Vocês podem ver até que a minha sombra aqui deu uma melhorada e tal. Aqui também, mais estudos. Aqui eu já lembro que eu comecei a utilizar marcador. Vou estar pegando aqui meus estudos de marcadores para estar mostrando para vocês. Então aqui nessa época, né, eu estava desenhando com marcador. Aqui foi alguns estudos assim que eu vi no canal Draw Sessions, que eu curto bastante aquele canal, né, já falei aqui. Então eu tava fazendo alguns estudos ali e tal. E eu tava percebendo também que a minha anatomia, que eu precisava melhorar minha anatomia, né? Então por isso que eu tava treinando bastante perspectiva. É a mesma coisa que eu falo, às vezes você não consegue fazer um rosto, então volta a desenhar formas básicas. Volta pro início, entendeu? Acho que eu tenho uma live que eu falo sobre isso aqui no canal, que é 6 etapas ali para quem quer começar a desenhar. Naquela live eu falo bastante sobre isso. Então aqui eu estava fazendo alguns estudos com marcadores, né? Para quem não sabe o que é marcador, é isso daqui. São esses marcadores aqui. Então eu fui fazendo ali com marcador e caneta Bic. Aí beleza, né? Eu lembro que aqui eu fiquei um bom tempo desenhando só com marcador. Aqui foi o começo, né? Desenhamos aqui. Fiz esse aqui, fiz esse aqui. E vocês vão ver que é engraçado. Vocês vão ver que foi bom eu ter estudado com marcador. Vocês vão perceber isso. Porque tem uma coisa muito importante. Desenhar com marcador me fez abrir uma ideia de que a gente precisa estudar valores, né? Essa questão de luz e sombra. Vocês podem ver que até eu fui melhorando aqui meus estudos com marcadores. Ó. Esse aqui, né? Aí já meio que deu uma boa melhorada a diferença. Desse aqui para esse aqui. Eu fui testando ali possibilidades com marcadores, né? E aqui veio uma grande questão, assim, que foi esse desenho aqui, ó. Eu lembro que eu fiz esse desenho, eu falei, caramba, eu fiz algo errado, né? O que que eu fiz de errado? Eu desenhei, eu sombreei muito o fundo desse desenho. Então o que acontece? Ficou muito confuso. Ficou algo muito confuso assim no desenho. Porque eu tinha que ter sombreado mais essa parte aqui, ó.
deixado mais essa parte aqui do animal em ênfase e não ter sombreado tudo. Então aí eu não sabia, mas hoje já vendo o que que eu estava aprendendo, uma questão de valores, questão daquela coisa de você estudar a escala de cinza, ali do mais claro para o mais escuro. Aí aqui eu já entendi algumas coisas. Falei, pô, esse aqui tá melhor. Esse desenho aqui ficou melhor. Eu tô entendendo aqui algumas coisas sobre profundidade e tal, sobre como a gente coloca mais um ponto de foco aqui no nosso desenho. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre como vocês podem colocar pontos. O nome do vídeo é. Você não precisa detalhar todo o seu desenho. Então, né, eu fui evoluindo aqui. Aí eu fiz esse aqui, ficou bem legal, fiquei bem contente com esse resultado. Aqui, ó, vocês podem ver que aqui tá mais escuro, né? Aqui tá mais claro. Por quê? Eu fui entendendo, né, que, pô, o fundo, eu fui entendendo ali as escalas de cinza, né? Olha a diferença desse aqui para esse daqui, ó. Olha como tá tudo mais escuro. Então eu fui entendendo sobre profundidade, sobre como a gente usa as nossas escalas ali de cinza, né? Esse desenho também eu lembro que foi bem legal, foi de novo, né? Aqui a gente tem essa questão aqui de do leão aqui tá mais escuro, está com mais detalhes, aqui tá mais simples. Então eu fui entendendo essa coisa de valores, de como aplicar os valores certos no seu desenho. Até também na época eu lembro que eu estava estudando bastante pintura digital. Então, para quem pinta digitalmente, vocês vão saber que isso tem muito a ver, né, com pintura digital. Vou até estar pegando aqui uma que eu fiz. Durante esse tempo, né, eu lembro que eu estava estudando, eu lembro que eu fiz esse desenho aqui. Vocês podem ver, eu estava estudando bastante coisa de pintura digital. E tem tudo a ver com valores, né? Tem tudo a ver ali com isso daqui, ó. A escala de cinza, do mais claro para o mais escuro. Aqui também, ó. Do mais claro ali para o mais escuro. Aqui também. Então, consequentemente, tá estudando valores, fez ajudar, assim, em algumas coisas na pintura digital, né? Foi muito legal, eu lembro que eu tava ali tava meio que no final do meu primeiro mês ali, indo pro segundo mês, e eu fui entendendo bastante isso, sobre essa questão dos valores, isso é muito importante para nossa arte. Então aqui também, né, voltando a falar sobre o legal, pessoal, tenha inspirações assim, sabe? Procura algum canal legal de desenho, tem vários aqui no YouTube. Tenham inspirações para vocês terem ali meio que algo semanal ali na semana de vocês como inspiração. Não observem um artista e fala, caramba, esse cara desenha muito e eu vou parar de desenhar por causa disso. Não, tenha isso como inspiração. Foi o que eu tive, assim, né? Esse canal aqui eu curto muito, assim, eu tô gostando bastante, eu gosto bastante. Em 2024, assim, tenho certeza que foi uma das melhores coisas que aconteceu, assim, ter assistido esse canal me ajudou bastante. Então, foi um processo, assim, evolutivo para mim. Então, vamos lá, tá falando, assim, sobre os meus desenhos, né? Uma coisa que eu me arrependo um pouco é de não ter colocado a data em todos, assim, né? Eu coloquei mais no começo ali porque eu queria não perder, assim, essa constância. Eu queria estar fazendo todos os dias. Então, só que depois eu percebi que meio que já se tornou um hábito, assim. Às vezes eu nem precisava me forçar a desenhar, eu já ia lá, sentava, desenhava meia hora por dia. Às vezes passava dessa meia hora, tinha dia que eu desenhava muito mais. Então, então vou meio que passar agora pro segundo mês. Vocês vão ver, vão continuar vendo aí a minha evolução.
E aqui, pessoal, foi o segundo mês. Vocês vão, notem assim, né, que é engraçado. No primeiro mês ali eu tava só desenhando com caneta Bic. E no segundo mês eu comecei a explorar materiais novos. Essas canetas aqui eu tinha e faz tempo que eu tinha elas. Eu falei, pô, vou voltar a desenhar com elas, vou treinar mais, vamos ver o que que vai sair disso aí. Eu percebi que para mim não parar de desenhar, para mim manter a constância, o legal é a gente estar utilizando outros materiais. Eu vou falar disso mais ao decorrer do vídeo aí. Então aqui, né, nesse segundo mês eu percebi que eu comecei a testar coisas novas. E uma coisa também que eu percebi foi até de um vídeo, eu vou até mostrar pra vocês esse vídeo, que foi esse vídeo aqui, pessoal. Eu tinha esquecido dele, eu tinha me esquecido. Esse vídeo aqui é muito, muito legal. Lembrando que eu vou estar deixando aí, eu vou estar deixando na descrição do vídeo todos os vídeos aqui que eu mencionar em ordem e tal. Mas esse vídeo aqui foi muito bom e ele me abriu uma coisa assim que foi o seguinte. Me abriu uma ideia que ele passa aqui no vídeo sobre culturas, sobre misturar alguns estilos. Então eu vou estar mostrando aqui para vocês que ele fala assim pra gente misturar diversas culturas assim, né? Por exemplo, misturar steampunk com fantasy. Então, assim, esse vídeo é muito bom, muito bom. Assim, me abriu muito a cabeça esse vídeo. Então foi por causa disso, foi por referência a estar fazendo coisas assim do steampunk que foi por causa desse vídeo, né? Então eu até tinha me esquecido dele, mas quando aqui agora gravando eu me lembrei dele e mostrei pra vocês. Então eu tava desenhando muita coisa ali steampunk, eu tava vendo alguns robôs mesmo e desenhando assim. Vocês podem ver, né, que às vezes eu tava desenhando algo steampunk e do nada tinha um animal ali. E aqui foi um marco muito importante porque eu comecei a fazer live, né? Comecei a fazer live aqui no canal. E o que é legal, uma coisa que eu aprendi uma vez, é pra gente estar sempre em movimento, né? Eu já falei disso em um vídeo aqui uma vez, que é a história de duas pessoas que moravam na mesma casa, né? Uma só ficava reclamando e a outra resolveu pintar a casa. E um vizinho ali viu que ele tava pintando a casa e chamou ele pra trabalhar, né? Pra ele, assim. Porque. E o outro só ficava reclamando que não tinha conta, que tinha conta pra pagar e tal. Então o segredo, né, é meio que isso, né? Essa história é meio que isso. Não sei se ficou claro aí no vídeo, mas é da gente estar em movimento, sabe? A gente não tá parado. Então aqui eu comecei a fazer live e tal, foi bem essa época foi bem legal. Aqui estudando mais perspectiva. Eu lembro que aqui, pessoal, tá vendo que tá em cubo aqui? Foi por quê? Nessa época, eu lembro que naqueles dias ali, eu tava vendo alguns vídeos, né, do Kim Jong-gi. E o legal, assim, ele tem muita live, né, aqui no YouTube. E o legal é que naquela época eu fiquei vendo ele desenhar em cubos, né? Ó, podem ver aqui, ó. Aí eu comecei a treinar isso nos meus desenhos. Eu percebi o quanto isso facilita o nosso desenho. Então, olha que engraçado, né? Olha a evolução aí. Vocês vão vendo que como é importante também a gente estar vendo outros artistas, né? Então, essas lições assim, né, dele acabaram me influenciando bastante. Vocês vão ver no decorrer do vídeo que tem mais referências desse artista. Então, fui desenhando ali, desenhando, testando. Ainda tava fazendo. Você vê que às vezes eu treinava ali com algo mais colorido, daí depois eu voltava para algo mais preto. Aqui também, eu lembro que quando eu fiz esse desenho, eu falei, cara, eu preciso melhorar a minha perspectiva. Eu preciso demais, assim, melhorar a minha perspectiva aqui, que tá bem ruim. Então, fui treinando isso.
Fui também desenhando muito animal. Por que que eu tava desenhando muito animal? Porque eu também percebi que eu tinha necessidade de melhorar a minha anatomia, assim, né? Na questão de animal. Até para mim também melhorar a minha biblioteca visual. Mais desenhos, animais, rostos. Então, né, tem essa questão também, pessoal, que é muito importante. Tem outro vídeo meu aqui do canal que fala sobre o que eu aprendi lendo o livro de Leonardo da Vinci. Lá naquele vídeo eu falo bastante sobre isso, sobre a importância da nossa memória visual. Quanto mais a gente desenha coisas do nosso mundo, né? Animal, anatomia, ele ali de corpo inteiro, um pássaro de corpo inteiro, um humano de corpo inteiro, anatomia, mais a gente está treinando a nossa memória visual. Então não fica. Não é porque você está copiando, às vezes, uma imagem que isso é ruim, não. Pelo contrário, isso é bom, porque você está exercitando ali a sua memória visual. E uma coisa também que eu lembro que eu fiz esses pombos aqui foi o seguinte: foi estar observando mais o nosso dia a dia. Às vezes a gente anda pela rua, a gente passa batido assim, a gente não observa nada. Então eu lembro que tinha alguns pombos, né? Eu moro em São Paulo e aqui tem muito pombo. E, e foi meio que essa ideia de estar observando mais nosso dia a dia, os carros do dia a dia, é, animais ali, os cachorros do dia a dia, as pessoas do dia a dia, né? Então eu tava pensando mais nessa coisa de a observação ali diária. Aí vocês podem ver, né, que é engraçado. Tava muito com preto ali, daí do nada eu troquei. Vou pegar aqui outro caderno. Aí aqui, uma coisa que eu acabei percebendo também foi como eu tava melhorando as minhas técnicas. Que nem eu tava usando esses materiais aqui. E vocês podem ver ali no início, ó, podem ver que no início ali, ó, olha como eu dei uma evoluída em questão da técnica, assim, que eu utilizei aqui. Então eu comecei a perceber também que no segundo mês, algumas coisas assim de tipo, evolução da minha técnica eu tô melhorando. Desenhando perspectiva aqui, anatomia. Isso aqui eu fiz num vídeo também. Aqui eu também percebi o quanto a minha anatomia começou a melhorar, assim, né? O quanto também meus desenhos começaram a melhorar. Aqui foi algumas lives que eu fiz também. E aqui também, pessoal, outra coisa que eu esqueci de falar, nesse desenho aqui, ele é bem importante porque, lembra, eu tava desenhando coisas de steampunk, agora eu tô desenhando coisas meio que romanas ali e tal. Então vocês podem ver que essa mudança assim de cultura, às vezes, é interessante, né? Pra gente não parar de enjoar de desenhar. Aqui algumas lives que eu tava falando. E aqui, pessoal, vocês podem ver que são os mesmos exercícios aqui, ó, de Kim Jong-un, né? Esse vídeo, pra mim, é um dos melhores dele, assim. Que ele desenha o Batman em caixas. Esse vídeo, né? Que nem a gente não entende coreano ali, mas, meu, só da gente observar, a gente já aprende. E isso daqui é de muita importância pro desenho. Também outras coisas ali que eu percebi que ajudaram muito foi desenhar com caixas, né? Desenhar ali a anatomia com caixas. Isso pra mim foi assim de muita importância. Então, voltando aqui, eu percebi, né, que eu tava estudando bastante perspectiva. Não tem jeito assim, pessoal. Se a gente quer evoluir a nossa arte, a gente precisa estudar perspectiva. Não tem como fugir.
E só que pensa assim, pensa também o seguinte: quanto mais você estuda a perspectiva, melhor o seu desenho vai ficar. Então meio que seja amigo assim, amigo da perspectiva e bem, sendo bem sincero assim, perspectiva é algo bem legal de se estudar. É algo bem que eu tenho curtido bastante assim. Então, mais desenhos, mais desenhos. Aqui eu fiz uma live, né, falando sobre formas. Aqui vocês podem ver uma boa evolução com essas canetas aqui. Então, eu fui sentindo assim uma evolução no sentido de técnicas. Às vezes a gente experimenta um material novo, só que naquele início ali a gente não gosta, só que aí a gente acaba desistindo. E o legal ali de estar consistente, né, desenhando, eu percebi que eu fui melhorando ali as minhas técnicas com outros tipos de materiais. Aqui foi desenho observando a sala da minha casa. Fui também voltando a desenhar com linhas, é algo que eu curto bastante. Aqui foi em lives também. Aqui falando sobre luz e sombra. Aqui desenhando com marcadores. Aqui eu também fiz em um vídeo. Isso aqui foi bem legal. Olha a diferença, né? Olha o avanço, assim, que eu tive em estar desenhando com materiais, né? Aqui estudos com caneta Bic. Eu percebi também, né, que para mim melhorar a minha perspectiva, é legal às vezes desenhar motos, carros, isso é bem interessante. E uma coisa que é bem interessante também desses desenhos aqui foi o que? Eu comecei a utilizar cores. Então vocês podem ver, né, que foi tipo assim, eu comecei a usar caneta Bic, depois eu comecei a utilizar essas canetas aqui, depois eu comecei a utilizar essas outras canetas. Então vocês podem ver que foi meio que avançando assim, também na questão de material. Eu nunca fui uma pessoa que gostou de desenhar com cores, com cores, né? Eu sempre curti mais desenhar com coisas pretas. Mas, para minha surpresa, eu tenho curtido bastante. E foi também um ponto, assim, pessoal, que eu percebi nessa época, que foi o seguinte. A gente tem que testar coisas, materiais novos. Eu lembro que essas canetas aqui, ó, eu utilizava para minha agenda. E aqui também vocês podem ver que isso daqui é marca-texto, ó. Isso aqui é marca-texto. Então eu tava desenhando aí na minha agenda e eu falei, caramba, eu preciso mudar um pouco, assim, eu preciso testar coisas novas. Às vezes a gente tem um material que tá guardado na nossa casa e a gente nem testa. Então eu falei, pô, eu preciso testar ali, melhorar bastante. Aqui mais estudos de perspectiva que eu fiz em uma live também aqui. Perspectiva, perspectiva. E você vê o quanto a perspectiva ela ajuda, né? Quando a gente treina ali com cores. Mais perspectiva. E beleza. Agora eu vou estar entrando ali no terceiro mês. Eu fiz ali alguns testes meio loucos, né? Peguei alguns marcadores ali que eu uso para ler, eu fui testando e tal. Meio que a gente precisa sair dessa coisa muito certinha. E tipo, a gente tem que fazer, testar, a gente tem que testar coisas novas. Isso é muito interessante. Eu também comprei essa caneta aqui, ó, aquela vermelha. Fui testando coisas novas. Aqui eu desenhei pouco nesse caderno. Eu lembro que eu desenho esse desenho aqui não é meu. Esse aqui eu fiz também, ficou bem interessante. Tava desenhando com linhas, né? Eu curto bastante desenhar com linhas, então meio que eu tava voltando ali a desenhar com linhas. Esse caderno aqui tem pouca coisa. Aqui foi com caneta tinteiro. Aqui foi com marca-texto. Aqui também com marca-texto.
Podem perceber, pessoal, como é engraçado, né? Olha a diferença daqui, a diferença disso aqui pra isso daqui, né? Olha como eu tava muito na mesma, assim, eu tava meio acomodado, talvez, com meus materiais, assim. Eu não tava testando coisas novas. Então, isso também abriu muito a minha cabeça, assim, nesse sentido. Então, aqui, né, testando mais materiais. Aqui, aqui foi o que aconteceu, pessoal. Eu percebi uma coisa. Quando eu iniciei esse caderno aqui, eu percebi uma coisa. Que eu estava enjoando de desenhar nesse caderno aqui, ó. Eu estava enjoando de desenhar nesse caderno. Porque a gramatura dessa folha aqui, ela é de 90. E aqui eu fui para uma gramatura mais alta, de 120. Então meio que eu enjoei de desenhar com aquele caderno, daí eu comprei esse daqui. Eu comprei esse caderno, esse aqui foi o primeiro desenho que eu fiz. Aí também testando algumas coisas assim diferentes. Aqui eu também vi a importância da gente testar coisas novas. Testar coisas novas em algum caderno e tal. Pode ser até que, tipo assim, o lance de eu estar estudando assim materiais novos, eu posso estar fazendo vídeos. Então, isso é legal também, né? É aquela questão que eu falei ali no início. A gente está sempre em movimento. E só para lembrar, pessoal, esse caderno aqui eu tava meio que no meu último mês ali, tava bem perto dos 3 meses já. Então aqui desenhos, né? Desenhos ali em cubos que eu falei para vocês, né? Do Kim Jong-gi. Desenhar em cubos, treinar um desenho de memória. Eu posso estar fazendo um vídeo disso aqui também. Meio que desenhando coisas que eu tenho na minha casa também. Aqui, ó, é aquela ideia de você observar uma coisa e treinar, exercitar, fazer o exercício de memória, né? Aqui eu desenhei uma bota, depois eu fui fazendo ela em vários ângulos. Eu até tô pensando em fazer um vídeo sobre isso daqui. Fui fazendo coisas novas, vocês podem ver, né? Que eu desenhei essa referência, depois eu fui fazendo ele de outras formas para exercitar essa minha memória visual. Então, mais treinos aqui. Aqui foi uma grande evolução para mim também, né? Olha a diferença. Olha que como eu nunca desenhei com cor, né? Como eu nunca desenhei com cor, olha a diferença. Mas, mas o porquê? Mas eu percebi também, quando eu fiz esses desenhos, o seguinte. Eu percebi que como eu estudei sobre valores, me ajudou a desenhar com cores, entende? Então, se eu estudo valores, eu também vou melhorar as minhas cores. Então, às vezes, você que não sabe muito, você não é que nem eu, assim, não é muito de colorir, coisa do tipo, estuda bastante sobre valores que vocês vão entender, porque quando vocês forem colorir, vai ficar muito mais fácil. Então, olha como é engraçado. Eu tava lá desenhando muito com coisas pretas, só com caneta Bic. Depois eu fui evoluindo, né? Eu usei essas canetas. Depois utilizei essas canetas aqui. Aí eu utilizei marcadores também para entender sobre valores. Aí recentemente eu comprei esses marcadores também. Então, olha como é engraçado a evolução também, né? Aqui, ó, também mais estudos aí com marcadores coloridos. Para mim foi um grande choque assim, porque eu nunca desenhei com cor. Então, foi meio que a soma de hábitos diários que me fez chegar aqui, sabe? Aqui eu também voltei a desenhar com caneta tinteiro. Era algo que há muito tempo eu parei de treinar com ela. Aqui mais estudos de valores também. E uma coisa também, pessoal, que vale falar, por eu estar desenhando ali com marcadores e tal, eu fiz algo que eu também nunca tinha feito antes, que era pintar com aquarela
só que com cor. E esse aqui foram meus primeiros estudos. Eu não utilizei aqui referência por baixo, eu só fui com a forma da aquarela mesmo fazendo e tal. Eu queria testar a cor, assim, então olha que engraçado, né? Antes eu só gostava ali de coisa preta e agora minha evolução, assim, eu tô testando cada vez mais coisas novas, assim, isso é muito louco pra mim. Eu não tinha, eu não, se você fala assim pra mim 3 meses atrás, ah, você vai desenhar com cor, eu ia falar, mentira, que ia falar pra vocês, não, jamais eu vou desenhar com cor e tal, coisa do tipo, mas eu tenho gostado bastante. E eu tô querendo estudar mais agora sobre cor e tal, coisas do tipo. E outra coisa que é engraçado também de falar é que às vezes, que nem eu tinha esse caderno aqui guardado há muito tempo. Às vezes a gente tem lá um caderno que a gente nem usa mais, tá lá parado, e a gente não coloca ali em prática, né, o nosso desenho. E pra mim isso foi muito, acho que foi uma das coisas mais que eu mais aprendi durante esses 3 meses aí, né, de estar constante ali desenhando. Foi uma das coisas interessantes aí que abriu a minha cabeça assim nesse sentido. E, né, falando aqui, né, eu tava falando aqui sobre valores. Vou pegar um caderno aqui também que eu fiz durante esse tempo, vou estar mostrando algumas coisas. Eu fiz lá também mais estudos de valores, né? Fiz isso daqui em um vídeo aqui do canal. Eu fiz muita coisa também, pessoal, em folha, assim, então tem muita coisa separada, assim. Mas é legal, fica a dica assim, né, para vocês, é o seguinte, né? Agora eu vou falar um pouco sobre caderno, que quando vocês quiserem começar a desenhar, inicia com qualquer caderno, assim, um caderno mais barato que vocês encontrarem. Pode ver a diferença aqui, ó, dessa folha, ó. A diferença aqui dessa folha, ela é bem lisinha. Ela é bem lisinha, assim, né? É uma folha bem lisinha. E aqui já é uma folha mais dura. Uma folha bem mais dura aqui já. Aqui tem 120, aqui tem 160. Aqui eu já não sei, mas deve ser bem pouco, assim, porque essa folha ela é bem fina. Uma folha bem fina. Então eu percebi isso também. Enquanto mais eu fui avançando no meu desenho, eu percebi que eu tava meio que enjoando de desenhar em folhas mais simples. E também eu percebi que a gente nem sempre consegue ter o nosso melhor resultado em folha simples, né? Então aqui foi meio que a minha evolução aqui, fui testando materiais novos, cadernos novos. Outra coisa que eu percebi também, pessoal, até falando aqui sobre esse desenho, é como é importante a gente desenhar ali com formas de cubos ali e tal. Meio que isso aqui, ó. Como é importante a gente aprender isso daqui, né? Como isso daqui também, ó. Como é importante para o nosso estudo a gente aprender isso daqui. Então eu percebi ali que perspectiva é uma das grandes. É uns 90% do seu desenho. Se você quer desenhar bem, você precisa aprender a perspectiva. Desenhar assim em cubos, eu percebi que facilita demais o desenho. Eu percebi que, né, facilita demais. Outra coisa aqui que eu tinha notado, né, a gente falando ali sobre cor, meio que isso daqui, foi o seguinte, foi estar vendo, tem um canal aqui que é no YouTube, chama Trojan Horse, ó, deixa aqui, ó, Trojan, eu vou deixar na descrição do vídeo aí, né, mas esse canal é bem legal, ele mostra, assim, diversos artistas, diversos cadernos, assim, aí o artista vai mostrando, vai folheando o caderno dele, vai mostrando, então foi legal que esse canal também, pra mim, serviu bastante de motivação, de ver os artistas ali explorando coisas novas, né? Foi até o que me motivou a estar fazendo isso daqui. Me motivou bastante a estar explorando materiais novos. Porque meio que a gente não enjoa ali de desenhar. Então eu percebi ali, né? Eu também vi esse vídeo aqui do Kim Jong-gi, ele desenhando com Copic, colorida também. Então isso também para mim foi uma grande inspiração. Então, pessoal, agora eu vou falar um pouco do resumo de tudo isso, do que eu aprendi durante esses 3 meses, né? Eu até anotei ali, eu coloquei
que desenhar é repetição. É aquela ideia ali do movimento que eu já falei no vídeo. A gente precisa estar em movimento. Você pode fazer ali um curso, o melhor curso de desenho do mundo, mas se você não coloca em prática no seu desenho, você não vai conseguir evoluir. Então vocês precisam ali estar treinando diariamente. O que eu fiz, né, não é uma regra, mas eu percebi que às vezes só desenhar 30 minutos por dia ainda é muito pouco. Então, tem dias que eu desenho muito mais quando eu tô com tempo, assim. Às vezes, por exemplo, eu tinha um dia livre ali, eu desenhava 30 minutos e no restante do dia eu ia fazer outras coisas. Hoje em dia, o que que eu faço? Quando eu tô num dia mais livre meu, eu desenho bastante, tá? Então, também, uma coisa, às vezes, por exemplo, você não quer ficar desenhando 30 minutos. O que que eu indico pra vocês? Desenha meia página de um caderno por dia. Outra coisa também, comprem um caderno de desenho, né? Vai ajudar bastante vocês nessa evolução. Então aqui, ó, ou desenha metade de um caderno, ou desenha um caderno inteiro ali por dia. Também isso vai estar ajudando vocês. Outra coisa que eu aprendi durante esse tempo, tenham inspirações assim. Tenham inspirações. Pode ver o quanto de referência que eu trouxe nesse vídeo aqui, né? Ao longo desses 3 meses também, eu nunca assisti tanto conteúdo de desenho na minha vida, assim, nunca. Então eu tenho visto bastante conteúdo de desenho. Inclusive esse daqui, esse artista aqui, tá no canal aqui do Proco. Eu vi ele mostrando o caderno dele ali, os desenhos dele. E pra mim foi meio que um soco na cara, assim, de tipo, caramba, olha o quanto eu preciso evoluir ainda, né? Olha o quanto que eu preciso evoluir pra estar num nível melhor. Então, é o seguinte também, às vezes, olha um artista, não fica se menosprezando no sentido de tipo, aquele artista desenha muito, eu nunca vou chegar naquele nível, tá? Tipo, faz o seguinte, você viu aquela inspiração, falou, caramba, isso me motiva a desenhar a cada vez mais. Isso me motiva a desenhar todos os dias. Então tenha isso como inspiração, sabe? Não fica não fica se comparando muito. Veja artistas assim para vocês se inspirarem. Às vezes aquele artista você viu ele desenhando ali com marcador cinza, você, pô, vou comprar um marcador também, vou estudar aquilo, vou estar treinando com cor. Olha o quanto, né, foi a minha evolução ali, né? Olha que engraçado, tipo, se vocês falassem aqui pra mim, nessa data aqui, 2 de outubro, que hoje eu estaria desenhando com cor, com marcador, experimentando outras canetas, eu ia falar assim, é mentira, eu nunca vou fazer isso. Mas foi legal pra mim, esses 3 meses aí, tá desenhando todos os dias, né? Foi muito legal. Outras coisas aqui que eu falei, né? Tenham inspirações. Eu não estava esperando fazer desenhos coloridos. Também, pessoal, lembra sempre que desenhar é diversão. Não se preocupe ali com perfeição. Não fica. Lembra que o caderno de vocês é algo para vocês. É um diário de vocês. Entende? O caderno de vocês é um diário. Então, o exercício que você está fazendo, o treino que você está fazendo é para você e não para os outros. Entende? Outra coisa que é importante, coloquem as datas, né? Por mais que eu não coloquei mais as datas, mas foi porque eu sei que todo dia eu tava treinando. Então ali no começo eu coloquei, né? 2 de outubro de 2024. Lembrando que hoje dia é 5 de janeiro de 2025. Eu não sei quando que eu vou postar esse vídeo aqui, mas é isso. Anotem as datas também, não se esqueçam disso. Lembra sempre que desenhar é diversão. Testem materiais novos, não fica preso ali, tipo, não vou fazer porque aquele material é novo, ou coisa do tipo. Não, vai logo, tipo assim, só começa, entendeu? Que é aí que vocês vão evoluir, né? Podem ver naqueles meus desenhos que eu tava.
podem ver aqui, pessoal, nesses desenhos aqui que eu comecei a fazer com essas canetas aqui. Olha como foi a minha evolução aqui, ó. Olha como eu evoluí a minha técnica. Então, essa ideia, assim, não fiquem com medo de testar algo novo, sabe? Não fica com medo. Coloque em prática que vocês vão aperfeiçoando aquilo ali conforme o tempo, né? E outra coisa que eu esqueci de falar no vídeo é o seguinte: pensem mais no presente e não lá na frente. Porque às vezes o que acontece? Às vezes a gente fica muito, tipo, não, eu vou melhorar meu desenho. Aí a gente não desenha. Aí passa outro dia e a gente não desenha. Aí fala, não, lá na frente eu vou melhorar o meu desenho e a gente nunca mais estuda. Então essa ideia, assim, começa logo, sabe? Não fica esperando amanhã pra começar a desenhar. Lembra também que a nossa vida é muito curta. Eu tava pensando esses dias assim de tipo, caramba, 3 meses já passou que eu comecei a fazer isso. Foi muito rápido. Eu fico pensando também, e se lá atrás eu não teria feito isso? Entende? Eu jamais estaria produzindo esse vídeo, eu jamais teria feito esses desenhos aqui. Eu também percebi também outra coisa, o quanto eu estava acomodado assim. Eu sempre desenhei, pessoal, sempre desde pequeno, mas eu nunca tive uma constância assim tão grande em desenhar todos os dias. Eu lembro que teve um bom tempo que eu fiquei sem desenhar no papel, eu só desenhava no digital. E eu percebi também o quanto isso faz mal. Você desenhar só no digital, você não vai conseguir evoluir o seu desenho, tá? Outra coisa que é importante também, né? Como eu já falei, desapega ali de perfeição. Não fica pensando assim, tá certinho, coisa do tipo. Vai fazendo. Lembra que o seu caderno é o seu diário. Os seus treinos são para que você amanhã esteja melhor. Que nem a gente vai fazer um desenho hoje, a gente vai errar. Só, por exemplo, ó, a gente fez um leão hoje e a gente errou. Mas tenha em mente que amanhã, se a gente fizer de novo esse leão, a gente vai estar melhor. Então, você nunca vai conseguir fazer um desenho ali de primeira e vai ficar perfeito, sendo que você nunca desenhou aquilo. Então, desenhar essa ideia é repetição. A gente faz uma vez, não vai ficar bom, mas lá na frente a gente vai melhorar. É a mesma coisa aqui, ó. A mesma coisa aqui, ó. Eu tava estudando ali os meus tons de verde, né? Os tons com marcador. Eu falei, cara, legal. Pô, mas ainda não é isso que eu quero. Eu estudei aqui também. Eu falei, pô, ainda não é isso que eu quero. Aí eu fiz essa aqui e falei, pô, acho que encontrei um caminho, né? Aí quando eu vim pra cá, eu falei, pô, realmente, dos meus erros eu acabo acertando, né? Então é isso, né? Lembra também que desenhar é diversão. Lembra também, pessoal, outra coisa que é importante de biblioteca visual. Quanto mais a gente vê referências, quanto mais a gente vê ali, quanto mais a gente desenha coisas culturais do mundo, anatomia, animais, melhor a gente vai ficar no futuro, tá? Veja o meu vídeo lá que eu falo sobre como eu melhorei o meu desenho com o livro do Leonardo da Vinci. Naquele vídeo eu falo bastante sobre isso. Tenha como a sua referência ali uma inspiração, né? Eu já falei isso bastante no vídeo, mas reforçando, tenha como inspiração e não como algo que você fala, não, putz, eu nunca vou chegar nesse nível e tal. E testem coisas novas. Outra coisa também, não fica só preso em uma referência, tá? Só em um artista, tipo, eu só consumo o conteúdo daquele artista. Vê coisas diferentes, porque isso vai. Vocês vão ver que cada artista trabalha com um tipo de material. Por isso que aquele vídeo lá que eu falo sobre o caderno dos artistas é tão legal. Aquele canal é bem legal, dá uma olhada lá. E outra coisa que eu vou falar aqui, pessoal, vocês vão falhar, tá bom? Então, nesses 3 meses, né, 90 dias, eu falhei 2 vezes. Teve 2 dias ali que eu não consegui desenhar, porque foram 2 dias pra mim que eu trabalhei muito, né? Às vezes eu acordo 5h30 da manhã e vou até meia-noite. Então eu pensei, pô, é melhor eu desenhar amanhã porque eu vou estar muito cansado hoje. Então o que que eu fiz, né? Nos 2 dias aí de 90 dias, 2 dias eu acabei falhando. O que que eu recomendo pra vocês? Caso vocês falharem,
No outro dia, tenta desenhar um pouquinho mais. Por exemplo, vou desenhar 2 horas no outro dia, tá? Isso pra mim me ajudou, porque, beleza, eu falei num dia, mas no outro dia eu tava voltando a desenhar. Então, é engraçado, né? 90 dias eu acabei falhando 2 dias, mas 88 dias eu desenhei. E também isso não é uma. Eu não tô falando aqui também pra vocês fazerem desenhar, tipo, forçado, coisa do tipo, igual louco, não. A minha ideia aqui é o seguinte: com que vocês tenham um hábito de desenhar. Por que que eu falei isso no começo do vídeo, né? Isso foi uma decisão minha de querer melhorar a minha arte e vocês estão vendo aqui a minha evolução, né? O quanto eu evoluí nesses 3 meses. Eu apenas percebi que a gente treinando diariamente é a mesma coisa um jogador de futebol. Para ele estar no campo, ele treina ali diariamente. Então, pra gente que quer desenhar, pra gente estar bom, pra gente fazer uma ilustração boa ou coisa do tipo, a gente também tem que treinar ali diariamente. Então não é assim, não é algo, não tô falando aqui que é uma regra ou coisa do tipo, tá? Mas foi um hábito que eu comecei a fazer e que eu percebi que o quanto eu evoluí. E às vezes você está começando ali a desenhar, você quer melhorar o seu desenho, às vezes, pessoal, que nem eu falei, né, no vídeo, tenta desenhar meia página, uma página inteira por dia, coloca ali em prática, porque tem dia que a gente não quer desenhar, né? Tem dia que eu acordo e falo, cara, não quero desenhar, mas eu vou lá, faço ali pelo menos, no mínimo, meia hora por dia de desenho, né? Então, espero que vocês tenham entendido aí. Espero que eu tenha deixado claro essa questão minha, né? Que eu escolhi fazer isso, assim, foi por escolha minha. Eu percebi também, eu tô percebendo o quanto isso me ajudou. Esse vídeo é mais na intenção de inspirar as pessoas e mostrar também referências para vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Se possível, deixe um like para ajudar o canal. Comentem aí o que vocês fazem para ajudar a vocês a desenharem mais. E pessoal, uma coisinha que eu esqueci de falar no final do vídeo é que quando eu completar um ano aí desenhando todos os dias, eu vou estar fazendo um outro vídeo falando sobre. Eu vou voltar a anotar as datas nos cadernos. Eu percebi fazendo o vídeo aqui o quanto isso é importante, né? É, eu quis deixar claro também, não sei se ficou confuso no vídeo, mas a questão de 1 mês, 2 meses, 3 meses ali desenhando. Mas o importante, assim, sem querer falar de mês e tal, é o quanto foi a evolução, é o quanto eu aprendi. Então, eu também, quem for fazer esse desafio aí, desenhar todos os dias durante 3 meses, no mínimo aí 30 minutos diário, deixa nos comentários aí, ver se isso fez alguma mudança assim nos seus desenhos. De novo, né? Não se apeguem à perfeição, apenas desenhem todo dia ali que você errar, mas é um dia ali que tá mais próximo da perfeição. Então, é isso daí. E querendo ou não, quando a gente erra, mostra que a gente tá ali em movimento. Quando a gente. Se você não erra, é que você não tá desenhando, né? Então, lembra-se disso. Vocês vão errar, não se frustrem assim se não conseguirem fazer um desenho bom, mas lembra-se disso. Se vocês estão errando, é sinal de que vocês estão tentando. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e até a próxima aí.